Olá, seja muito bem-vindo ao Esporte Goiá desta quinta-feira. Olha, os nossos times maenses seguem finalizando suas preparações para a rodada do final de semana. O Sampaio Corrêa viaja hoje, amanhã faz um trabalho, na verdade o Sampaio Corrêa já chegou lá no Rio de Janeiro, faz um trabalho de reconhecimento de campo hoje à tarde e amanhã joga contra o Vasco da Gama. O Imperatriz recebe o Guarani de Sobral. O Motoclube joga fora de casa contra o 4 de julho e o Juventude Samas precisa vencer de qualquer forma em casa o Tocantinópolis. Tudo isso e muito mais logo depois do recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance, para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. É a AID Fitness. E por falar em WhatsApp, entre em contato com a gente pelo WhatsApp do Esporte Goiá. E quem não acompanha a gente, quem não segue a gente, pode seguir lá também no Instagram, @Esporte Goiá. E o telefone para contato é o 989-8585-6228. Mande sua mensagem, mande sua foto, o que você quiser, estaremos aqui para lhe responder. Ontem, inclusive, estavam colocando Tadeu na parede, Tadeu Nunes, perguntando sobre se valeu a pena ou não o técnico Felipe Surian ficar no Sampaio Corrêa. Ele respondeu, claro, com toda a sua qualidade técnica. Agora é sua vez, mande sua mensagem. E Tadeu, sem mais delongas, o Cavalo de Aço tem uma difícil missão, jogar contra o Guarani de Sobral dentro de casa, o líder do grupo A2. É uma difícil missão, né? Um jogo contra o líder, mas também, por outro lado, motiva, né? Motiva os atletas do Imperatriz a receber o adversário. Então, acredito que, tendo paciência, jogar da forma que está jogando, está até sendo um time mais organizado do que eu imaginaria, né? O Mirandinha tem muito a ver com o momento atual do time do Imperatriz. Tem muitos erros? Sim, tem muitos erros. Mas o que nós estávamos acostumados a ver o Imperatriz nos 2 últimos anos, nas 2 últimas temporadas, essa Série D para o Imperatriz está sendo bem benéfica pelo fato do Mirandinha estar conseguindo implementar um sistema tático de jogo bem consolidado. Ainda tem muito que melhorar, mas está no caminho certo o Imperatriz. E contra o Guarani de Sobral, não é um bicho de 7 cabeças, dá para vencer, é ter tranquilidade, ainda mais naquela última parte do campo, né? No último terço do campo, e ali conseguir finalizar, criar e finalizar. Acho que o Imperatriz pode sim surpreender o time do Guarani. O técnico Mirandinha, ele fez milagre realmente no Cavalo de Aço. A gente não estava com tantas expectativas tão altas em cima do Cavalo de Aço, com bons jogos, mas vem sim conseguindo resultados, fazendo boas apresentações dentro de campo. E quem conversou com a gente pelo lado do Cavalo de Aço foi o Elton Lucas, rapaz. O Elton Lucas, que quer sim pontuar dentro de casa e reencontrar o caminho das vitórias. Boa tarde a todos. É um jogo difícil, né? Fora de casa. Nosso time buscou o tempo todo o resultado, mas a gente sabe como é difícil jogar lá também contra o time deles. E agora, essa semana decisiva pra gente. Vamos jogar em casa, com fé em Deus, vamos fazer valer o mando de campo. Eu acredito que a gente vai se preparar bem e vamos conseguir os 3 pontos em casa. E mudando de maranhense, vamos falar agora do Juventude Samas, que joga contra o Tocantinópolis também em casa, precisa vencer. O clima já não está ficando tão legal, não só entre os torcedores, né, que cobram bastante. A gente sabe que, apesar de recente, o clube do Juventude Samas tem uma torcida muito fervorosa, que cobra bastante, né, e que não quer, obviamente, ver seu time numa situação ruim. Já na comissão técnica, o técnico Marcinho Guerreiro ainda não engoliu aquela segunda derrota dentro de casa por 3-1 e quer vencer de qualquer forma, mas tem uma novidade. Apesar das situações que estão acontecendo, o ponta Luiz Guilherme foi regularizado, inclusive já fez sua estreia no jogo em que o Juventude perdeu por 3-1, mas tem o Bismarck já foi regularizado e justamente ele que fala com a gente sobre essa expectativa de estrear pelo Juventude. A expectativa é melhor, né? Graças a Deus eu estou voltando, depois de passar um período aí, acho que de um mês, fazendo tratamento com o André lá em São Luís. Graças a Deus agora estou de volta. Só aprimorar mais agora a parte física, né, de transição. E se Deus quiser, com a minha volta aí, poder estar ajudando os companheiros, não somente com gols, mas com apoio, pensamento positivo. E se Deus quiser, a gente vai mudar essa situação aí, vamos colocar o Juventude onde ele merece estar.
Houve uma falha no engano, esse não é o Bismarck, e esse é o Naô que está voltando, né, entendeu? Não deixa de ser um grande reforço para o Juventude. Não, é um grande reforço, o Marcinho Guerreiro deve contar, se já tiver condições de atuar, deve começar jogando. Agora o Luiz Guilherme, o Edrean, cada um numa ponta, o Naô ou o Cris, né? Se o Naô já tiver condições... O Rony, eu acho que deu uma segurada, né? O Rony depois de 2 apresentações não tão boas. Exato, e tendo ainda o Cris agora com o retorno do Naô. O Naô é capitão do time do Juventude, né? E o Bismarck vindo por trás, armando e municiando esses 3 atacantes. Então é um time do Juventude, teoricamente, muito forte. É um time muito bom no papel. Resta acertar agora dentro de campo. Então o Juventude com o Bismarck, na minha opinião, faltava esse número 10, né? Faltava esse cara que poderia cadenciar o jogo, poderia ter essa visão de jogo, distribuir bem a bola e municiar os atacantes. Então eu acho que o Juventude vai mais forte, com a entrada do Bismarck e o retorno do Naô, jogando como aquele número 9. Então agora vamos ouvir o Bismarck, né? Já regularizado e com certeza uma opção para o jogo do final de semana. Feliz e grato por estar aqui no Juventude. Graças a Deus fui bem recebido pela diretoria, pela comissão, principalmente pelos jogadores. Espero que a gente possa dar uma crescente boa para que a gente possa ir em busca do nosso objetivo aqui no Juventude. O Bismarck falando contente, né? Principalmente quando a gente ouve um jogador falar isso, que foi bem acolhido quando chega um elenco, né? Porque às vezes pode rolar aquilo, o cara tá chegando, pode roubar minha posição, né? Pode rolar aquela invejinha saudável ali, mas que às vezes pode tumultuar o ambiente, mas segundo o próprio jogador, o ambiente está tranquilo e todo mundo, inclusive, apoiou a sua chegada, porque realmente eu acho que precisava daquele camisa 10. Precisava sim, é um ambiente bom. O time do Juventude, eu conheço ali quase 80% do elenco, são jogadores, são atletas, são comissão técnica, pessoas do bem. Então ali é um clima muito bom, né? E falando nisso, o Betão também, que cumpriu suspensão, volta para esse jogo, assim também como o massagista Batoré. Segundo o Batoré, o time do Juventude estava oscilando porque ele também estava ausente, né? Ele foi suspenso, conseguiu ser suspenso, então volta o Batoré, massagista, e o Betão também, o zagueiro central ali do time do Juventude. O Sport Goiás vai para um rápido intervalo e na volta tudo sobre o Motoclube, que já está no processo de viagem, né? O último treinamento agora é pela manhã, à tarde já descansa, viaja à noite às 9 horas para jogar no final de semana contra o 4 de julho. Estamos de volta e antes de falar sobre o Motoclube Sampaio Correia, nós temos informações sobre o MAC, rapaz. O bode está de volta aos noticiários do estado do Maranhão, porque já vai começar a sua preparação para disputar a segundinha. E quem tem as informações é a Mariane Dias. O MAC revive a expectativa de pré-temporada com o elenco profissional depois de completar quase um ano parado. A última vez que enfrentou uma partida oficial foi ainda pelo Maranhense do ano passado contra o Motoclube, onde foi rebaixado. Para esta temporada, o clube se prepara para disputar a Série B do Maranhense e a Copa FMF. O Maranhão agora tem na presidência Carlos Eduardo e deve se apresentar no final de julho no CT Parque Veleiro Monteiro. O Maranhão agora tem na presidência Carlos Eduardo e deve se apresentar no final de julho no CT Parque Valério Monteiro. O time ainda não tem um elenco fechado e o novo comando deve fechar com uns 30 jogadores, alternando entre jogadores que já estavam na casa e novos nomes, além da nova comissão técnica que ainda não foi divulgada. Rapaz, faz tanto tempo que o MAC não joga que ainda tinha torcida no estádio, entendeu? A gente ainda vivia a situação de ter torcida no estádio, faz muito tempo. Faz tempo, né? E olhando assim as imagens do Maranhão Atlético Clube, eu não lembro se foi nesse jogo, mas em 2017, eu era auxiliar técnico do Maranhão, nós vencemos o Moto no Nilzinho Santos, tiramos o Moto da semifinal daquela competição daquele ano, em 2017, né? Que o time do MAC, que os seus dirigentes tenham aprendido com os erros do passado, né? E que não possa se repetir agora no presente. Vai voltar, vai jogar uma Série B que não é fácil, é uma Série B onde os times, né, tanto do interior ou o time da capital, eles conseguem, com dinheiro, com patrocínio, trazer pessoas, trazer atletas que estão parados, estão terminando o campeonato da Série A. Então é uma Série B muito equilibrada, que o Maranhão possa ter os pés no chão, a consciência de que ninguém sabe mais do que ninguém, é melhor do que ninguém aí no cenário, nos bastidores do futebol, e possa formar um time forte para subir para a Série A ano que vem.
E infelizmente, tenho que falar, mas a verdade seja dita, não tem que levar em consideração o peso da camisa, porque há um tempo o MAC já não tem essa força, essa representatividade e esse peso de camisa realmente, como por exemplo o Motoclube, o Sampaio Corrêa e o próprio Cavalo de Aço, que vem demonstrando nesse início de temporada de Campeonato Brasileiro, que já deu uma volta por cima e está avisando coisas melhores. Vamos agora de Motoclube, porque o Wallace Lima, o atacante camisa 9, o Wallace Lima, pode estrear como titular já contra o jogo, quanto é o 4 de julho, e ele conversa com a gente sobre essa expectativa de voltar e ainda fala sobre a sua forma física. Estou bem, estou trabalhando bem a semana toda, me condicionei fisicamente bem agora. Espero poder entrar na partida e ajudar a nossa equipe. Sabemos da dificuldade da equipe deles, né? A equipe bem forte, bem qualificada, mas a gente não pode recuar também, né? E abaixar agora. Então vamos para lá para buscar os 3 pontos e sabemos que o jogo é difícil, o jogo de guerra, mas temos que ir lá para pontuar. Tadeu, já é uma mudança na forma tática do time, até porque dessa vez vai ter realmente um centroavante como referência no meio da área. E um centroavante muito bom tecnicamente, ele consegue fazer tanto pivô, ele consegue segurar ali 2 atacantes, 2 zagueiros, né? E quando a bola chega para ele, ele consegue devolver essa bola redonda, pode até chegar quadrada, mas ele tem a capacidade técnica de devolver, fazer a parede, fazer o pivô e devolver essa bola redonda. É um jogador que vai servir de referência para o Márcio Diogo, para o Cleitinho, para o próprio Felipe, que deve jogar em uma das pontas, né? E o Wander também. Ali pode ser aquele cão de guarda do time do Motoclube. Uma vez que aí eu vou dar uma notícia, uma vez que o Moto fez a proposta por Lucas Huck, o Lucas Huck fez uma contraproposta ontem à noite, aí está aguardando o Moto. O Moto está criando, está correndo atrás de mecanismo para que possa viabilizar essa contratação. É uma contratação difícil porque é um atleta valorizado. E se valorizou usando a camisa do Moto em 2019, quando fez uma boa Copa do Nordeste, um bom Maranhense, uma boa Série D. Aí depois ele foi para o Sampaio Corrêa, saiu, foi para o Sul, retornou para o Sampaio Corrêa, conseguiu acesso à Série B. Então não é uma contratação fácil. Não basta só querer, tem que ter recursos. E o time do Moto, a presidência do Moto, o diretor André Gomes, estão correndo atrás desse mecanismo para ter esse recurso, para trazer o Lucas Huck. Eu conversei com o atleta, ele tem interesse, o Moto tem interesse. Mas ali a condição financeira também, as pessoas têm que entender que não basta só a vontade de querer ter o atleta, né? Tem que ter o dinheiro. Então eu acredito que se o Lucas vier para o time do Moto, vai ser um grande reforço. Falando do Wander, que eu iniciei falando dele, vai estrear, deve estrear como titular do Motoclube e talvez possa ser aquele cão de guarda que a torcida tanto pede, que nós tanto pedimos ali, para proteger a sua zaga. E quem falou também com a gente ontem no treinamento do Motoclube foi o Cleitinho. O Cleitinho que voltou a reencontrar a sua melhor fase, veio de uma pequena lesão, recuperou rápido e agora que voltou é peça fundamental na parte ofensiva do Motoclube. Um jogo difícil, né? Um jogo contra um confronto direto, contra uma grande equipe. Apesar de o jogo ser fora, a gente tem belas partidas fora de casa, né? Estamos invictos até. Então é manter esse foco aí, essa disposição, para que no final de semana a gente conquiste nossos 3 pontos. O Cleitinho é sempre consciente, bem rápido, né? Curto e grosso, mas consciente de suas palavras. O objetivo é buscar os 3 pontos, não tem nada que não passe no pensamento da comissão técnica ou dos jogadores que não seja conquistar esses pontos fora de casa, e tem futebol para isso. Tem futebol para isso, e o Cleitinho, né, ele é consciente fora de campo e está sendo muito consciente dentro de campo, né? Contra o Imperatriz, por mais que o placar não foi favorável para o Motoclube, mas o Cleitinho, o Márcio Diogo, o Everton Silva e o Ted, antes de ser expulso, são jogadores que estavam fazendo a diferença, são jogadores ali que conseguiram fazer uma boa partida. E esses jogadores que eu citei, se eles estiverem numa tarde inspirada lá contra o time, lá no Piauí, contra o 4 de julho, o Moto fatalmente deixa de sair sem a vitória. Esses jogadores que têm qualidade, têm experiência, se eles conseguirem, estiverem no momento bom, com certeza o Moto vem com a vitória de lá. O Sport agora vai para um rápido intervalo e na volta tudo sobre Sampaio Corrêa e Vasco da Gama. Vasco da Gama e Sampaio Corrêa lá em São Januário. Estamos de volta agora, claro, com as informações do Sampaio Corrêa, que segue, né? O Sampaio Corrêa joga amanhã. Hoje, na quinta-feira, ainda faz um trabalho de reconhecimento lá no São Januário para poder enfrentar o seu adversário, que é o Vasco da Gama. Um jogo que, na minha opinião, o Sampaio Corrêa tem totais condições de vencer fora de casa e não vencer por uma bola ou outra, mas vencer
com capacidade técnica e sendo superior ao Vasco da Gama, Tadeu. Pois é, Galdêncio, é um jogo interessante, né? O Vasco da Gama é um time que se reforçou para ter o acesso nessa Série B. São jogadores experientes que o time do Vasco trouxe, né? Junto com o Marcelo Cabo. Então, eu acredito que vai ser um jogo muito interessante, um jogo tático muito interessante de se assistir. O time do Sampaio Corrêa deve não se expor, vai aguardar o time do Vasco. O Vasco tem que propor o jogo e o Sampaio jogar naquela que está sendo jogado, né? Pegar o espaço dado pelo adversário e chegar lá na frente, finalizar e ser cirúrgico, né, nas suas finalizações. Esse é o ponto forte do Sampaio, se defender e depois atacar. Agora, o Vasco também, ele é um time que não está conseguindo ter a posse de bola, né? E se ele der a bola para o Sampaio, aí vai ser uma mudança diferente do Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa vai ter que propor o jogo, não ser mais um time reativo. Mas todos esses ingredientes nós vamos começar a entender quando a bola rolar lá em São Januário. Segundo a programação oficial do Sampaio Corrêa, o time chegou ontem por volta de 11 horas da noite lá no hotel, realizou sua refeição, seu jantar, entrou para descanso. Hoje, almoço, já deve estar almoçando agora, terminando o almoço, por volta de meio-dia, sai para o lanche e treina por volta das 15h30, vai treinar lá em São Januário, fazer o reconhecimento do gramado e depois é só descanso, repouso e hidratação. Tadeu, esse reconhecimento do gramado, você falou que tem um acesso muito ruim, mas esse reconhecimento do gramado é muito importante, né? O acesso é para chegar num estádio, né? Mas o gramado é importante porque é onde os jogadores vão correr, onde os jogadores vão deixar ali aquele algo a mais dentro de campo. Então é bom saber onde tem a área ruim, qual lado dá para atacar melhor, ou principalmente o pessoal ali da defesa, saber que vai ter aquele morrinho artilheiro, porque o gramado também de São Januário não é essas maravilhas todas. Falo do Castelão porque o Castelão é pesado, é fofo, mas também tem vários estádios aí também que não condiz com a realidade, né? Mas o Sampaio Corrêa é isso aí, tá pronto, vai pro jogo, vai pro choque, é um time já experiente também e é nos grandes favoritos ao acesso. Nós temos o Vasco da Gama e temos o Sampaio Corrêa. Hoje a camisa Sampaio Corrêa na Série B é pesada também. Vamos fazer algumas pontuações aqui sobre alguns jogadores que devem e podem sim, ou pelo menos deveriam, né, fazer total diferença no Sampaio Corrêa. Você acha que o meia, né, o do Caio que está atualmente com a camisa 10, que é o Daniel Costa, ele pode render um pouco mais do que está rendendo? Ele ainda não é aquele Daniel Costa que a gente sabe do histórico dele, excelente profissional, campeão e extremamente ofensivo e criativo. Mas o Sampaio Corrêa ainda está deixando um pouco a desejar, a não ser nas bolas paradas. As bolas paradas ele consegue fazer chover ali, tanto nos escanteios, cobranças de falta, que ainda não conseguiu marcar o gol de falta, mas em todos os jogos que tem oportunidade ele bate ali na trave, né? Consegue fazer com que o goleiro se estique bastante para fazer uma boa defesa. Ele é um jogador que você falou bem, ele é criativo, ele não é dinâmico, ele não é aquele velocista, né? Ele é aquele jogador que pensa antes de receber a bola. Quando ele consegue dominar essa bola, ele já sabe o que ele vai fazer. Ele já anteviu seus companheiros, ele já sabe onde vai meter essa bola. Então ele é um jogador que não é dinâmico, não é veloz, mas ele é um jogador que organiza, ele é um jogador criativo e é um jogador que tem um bom passe. Nas bolas paradas, se ele entrar jogando, é um fator ainda maior para o Sampaio Corrêa, porque o time do Vasco ultimamente está pegando muito gols de bola parada. Então, com a excelência da batida do Daniel e os outros jogadores cabeceando, como o próprio Paulo Sérgio, são momentos ali que devem levar perigo para o time do Vasco da Gama. A gente está quase finalizando o Esporte Goiás desta quinta-feira. Um último comentário teu. O Eloir, né, não foi divulgado a lista oficial de relacionados para a partida. Eloir talvez fosse dúvida para uma possível recuperação. Acha que dá ou não dá? Não, se ele tiver sentido, aí talvez é melhor poupar o jogador, fazer o tratamento tem que ser feito, né? Esperar e não perder o jogador por mais partidas. Apesar de ser um jogo contra o Vasco da Gama, todo mundo quer jogar. Mas se o Eloy não tiver condições, ali tem o Mauro Silva, tem o Ferreira, aí quem ele vai colocar ali é o Maurício, o próprio Gui Campana, né? Para fazer ali mais um meia ali com o Daniel Costa, se esse também for titular. Então a gente consegue gravar, consegue falar o nome dos jogadores, mas aí passa muito pelo Felipe, né? Qual a estratégia que ele vai usar? Tá usando, pode até repetir a mesma escalação, mas dentro de campo os jogadores tomam um posicionamento diferente conforme o adversário que vai enfrentar. As escolhas são individuais ali também, né? Então passa muito pelo Felipe, né? O que o Felipe está pensando para esse jogo. Ultimamente, desde o início da Série B, ele está acertando, né? Espero que acerte mais uma vez. Essas são as informações do Esporte Goiás dos nossos maranhenses desta quinta-feira. Amanhã o Motoclube viaja hoje à noite. Amanhã de manhã já deve estar pela cidade. E
realiza um trabalho de reconhecimento também à tarde. Ainda não tem local confirmado, depende de uma resposta ainda de quem administra o estádio, mas possivelmente já vai treinar no próprio estádio em que vai jogar contra o 4 de julho. O Sport Goiás vai ficando por aqui. Até amanhã com muito mais informações do seu Sport Goiás.